Olá! E vocês aí achando que eu não ia mais falar sobre o Japão, né? Sim, eu ainda separei mais alguns tópicos e alguns vídeos pra gravar sobre a viagem no Japão. Eu já tinha, na verdade, preparado esses vídeos e esses tópicos antes, ou talvez durante a viagem, não me lembro quais, enfim. E hoje nós vamos fazer o Frequent Asked Questions, as perguntas mais frequentes que me fizeram, tanto no vídeo, tanto no Instagram, tanto nas questions lá que eu botava de vez em quando, tanto pessoalmente, né, inbox. Eu fui catando as perguntas mais frequentes, algumas eu ia respondendo, e algumas eu falei assim, essa pergunta é boa pra um vídeo, essa pergunta é boa pro vídeo. E aí eu separei as 5 mais perguntadas o tempo todo. Principalmente quando pessoalmente, eu tô conversando com alguém e eu comento que eu fui, ou alguém fala assim, foi pro Japão, que você virou sobrenome agora. Agora as pessoas me apresentam assim, essa aqui é a Júlia, ela fala japonês e ela foi pro Japão. Primeiro que eu não falo tão bem assim, mas enfim. A primeira pergunta disparada em todas é quanto custou pra ir? Eu já respondi essa pergunta num vídeo, mas eu dei os valores certinhos de quanto custou cada coisa, mas eu ainda não tinha ido. E agora que eu voltei, eu posso dizer exatamente quanto foi, porque eu já também tenho os valores. Considerando que eu fui com mais uma pessoa, porque geralmente esses valores mudam se você vai sozinho, você vai se hospedar sozinho, tipo de hospedagem, então eu aconselho você ver o vídeo pra saber quais são os tipos de hospedagem que eu fiz. Eu fiquei a maior parte em hotel, na verdade eu fiquei só em hotel, porque os Airbnbs que a gente tinha separado cancelaram por causa de uma lei nova que surgiu no Japão exatamente na época que a gente tava indo viajar, e aí basicamente não teve mais Airbnb pra gente. Então a gente ficou em hotel mesmo. Apesar de que tinha um hotel que parecia muito um Airbnb, que se você for ver nos vídeos da viagem, você vai saber qual é. Considerando tudo isso, a viagem custou... Ela custou em torno de 20 mil reais para cada um de nós. 20 mil Diogo, 20 mil eu. Deu um pouquinho menos, mas a gente arredonda pra 20, pra você ter aí uma margem. Sobrou dinheiro? Sobrou, a gente voltou com um pouquinho de dinheiro. Não vou dizer que sobrou muito dinheiro, mas toda viagem acaba sobrando um pouquinho e você sempre volta com um pouquinho no bolso. Antes sobrar do que faltar, né? Mas deu em torno disso, deu um pouco menos que 20, mas deu em torno disso, então eu estaria mais aí por volta de 20. Isso já incluindo passagem, estadia, dinheiro pra compras, dinheiro pra passeio, tudo que a gente fez lá, 20. Próxima pergunta. Qual é a melhor época do ano pra ir? Considerando que eu só fui lá no outono, eu gostei pra cacete do outono, porque todos os lugares que eu pesquisei falavam que o verão era muito quente e o inverno era muito rigoroso. Então o inverno neva. E eu nunca vi neve, então eu sei que para algumas pessoas é meio assustador pensar em toletões de neve. Algumas regiões nevam mais e algumas regiões nevam menos. Eu sei que a região norte neva bem mais do que a região sul e do que a região central, que é a parte de Tóquio. Mas como a gente não tinha muito preparo físico e nem questão de guarda-roupa para enfrentar neve, e ao mesmo tempo a gente também não queria enfrentar um calor infernal, porque isso a gente já enfrenta aqui durante todo o nosso dia, então a gente resolveu escolher o outono porque é uma baixa temporada, não tem muita busca, era mais barato e realmente é um clima agradabilíssimo, foi muito bom de ir. A época do ano mais cara é a primavera por causa das sakuras, então se você realmente estiver querendo muito ver aquelas lindas árvores rosas floridas de sakuras, você vai ter que gastar um pouquinho mais pra poder ficar lá na primavera, porque dizem que é muito cheio, mas ao mesmo tempo dizem que é muito bonito. Uma amiga minha foi nessa época do ano, ela falou que ainda é fresquinho, então o clima é muito parecido com o do outono, acredito eu, só que o inverno e o outono deles é muito seco, o clima é muito seco, e já a primavera, verão já começa a ficar mais úmido, e falam que é muito úmido no verão. Então eu acredito que se você tiver algum problema com secura ou umidade, escolher também de acordo com isso. Eu não tive nenhum problema de rinite alérgica lá, eu tenho muita rinite alérgica, como vocês podem ver, eu estou um pouco fanha hoje, mas não me afetou em nada a parte seca, apesar de que eu ficava com a boca toda cortada, tive que comprar um negócio passar na boca lá. Próxima pergunta. Você precisa saber japonês para ir viajar pro Japão a passeio? Então, depende. Depende muito da região e onde você vai ficar. Se você fosse em Buraka, pro interior do Japão, você provavelmente vai precisar de alguma coisa de japonês. Se você for ficar nas cidades principais e mais turísticas, como Osaka, Kyoto, Tóquio e Monte Fuji, eu acho que Hiroshima também é bem turística, não sei. Essas e Okinawa. Okinawa tem até uma galera que fala inglês lá.
Então essas cidadezinhas assim, sim, talvez você não precise. Dê pra ir de boa. A gente conseguiu se comunicar nessas regiões em inglês. Agora, se você for pra qualquer outra cidade que não seja muito turística, você vai precisar de alguma coisa assim de japonês. Por exemplo, nós fomos para Nagoya, porque Nagoya é onde fica a casa do Totoro, e isso, né, era uma coisa que eu queria muito ver. Em Nagoya, eu tive que me comunicar em japonês, com um pouco japonês que eu sei. Eu tive que perguntar quanto custam as coisas, eu tive que entender quanto custavam as coisas, eu tive que ler algumas coisas em japonês, eu tive que pedir comida em japonês. Então, o Diogo ficou um pouco, né, mais perdido em Nagoya em relação à língua. E eu conversando com o Diogo, pra quem não sabe, meu namorado que foi comigo, eu perguntei, se você não tivesse ido comigo, você iria pra Nagoya? Ele falou que não. Que ele falou que se sentia mais seguro indo comigo, sabendo mesmo que um pouco de japonês, do que se ele fosse sem saber nada ou com alguém que não soubesse absolutamente nada que nem ele. E claro, se você vai pro Japão sabendo um pouquinho de japonês, que é muito mais legal, porque você consegue ler algumas coisas, você consegue compreender, você se perde menos em muita coisa em relação a ônibus, metrô, né, trem e essas coisas. Por exemplo, tiveram várias vezes que a gente pegou trens e Shinkansens, que são os trens balas, que tiveram avisos sonoros em japonês que eles não repetiam em inglês. Tipo, por exemplo, a gente pegou um que tinha um aviso sonoro dizendo que horas que a gente ia chegar na estação X, e eles não falaram isso não em inglês. E aí eu falei pro Diogo, a gente vai chegar em tal estação tal hora. Aí ele falou, foi isso que falaram? Eu falei, foi. Aí a gente ficou esperando e não falaram inglês. Então, tá bom, não falaram. Provavelmente devem ter tido mais algumas outras informações que eu perdi, porque eu também, meu japonês não é perfeito, né? Muito longe de ser qualquer coisa. Mas, sim, é bom saber um pouquinho, mas se você não souber nada, dá pra ir. Dá. Pergunta número 4. Quais são as cidades mais legais de visitar? Eu não visitei todas as cidades do Japão, mas é uma pergunta que tava me fazendo bastante. E de todas as cidades, quais que eu mais gostei? Eu gostei muito de Osaka, porque ela é muito noturna, tem muita coisa pra fazer. Tóquio também, óbvio, Tóquio é obrigatório. Eu gostei mais do que eu achei. Eu acho que Nagoya me surpreendeu bastante. E Kyoto eu achei muito overrated. Ela é muito superestimada. Ela não tinha, além do templo, que foi um dos nossos templos preferidos, ela não tinha tantas atrações quanto as outras cidades. E foi tudo bem que a gente ficou menos tempo. E ela é uma cidade muito cara também. Então tem isso. Mas provavelmente quando eu vou voltar, com certeza eu vou voltar, espero que eu voltar, eu vou visitar outras cidades que não sejam as que eu já visitei. Tô querendo muito visitar Hokkaido, região norte. E a quinta e última pergunta, quanto tempo levou pra planejar tudo isso? No meu caso, a vida inteira. Aí a gente conseguiu planejar, tipo, focando na viagem, a gente demorou mais ou menos 6 meses. A gente sentou e falou, nós vamos. No momento que a gente falou, nós vamos, a gente sentou, eu comecei a fazer a planilha, começamos a pesquisar hotéis, regiões, lugares turísticos, e levou mais ou menos, tipo, tudo bonitinho planejado, 6 meses. A gente começou a planejar mais ou menos em janeiro, não, um pouco mais de 6 meses, né? Começamos a planejar em janeiro e mais ou menos em julho a gente já tinha passagem, agosto, setembro a gente já tinha tudo e nós fomos em outubro. O planejamento foi até de janeiro a julho, aí julho a setembro a gente foi comprando tudo, passagem, estadia, tudo mais. Foi corrido. Dá pra planejar em mais tempo, sim. Mas 6 meses eu acho que é um tempo razoável pra você pesquisar. Porque eu fiquei o mais grilado é que eu queria pesquisar tudo pra não perder nada. E também, como não é um destino muito convencional, você não acha muito sobre cada cidade. Você acha muito sobre as cidades mais turísticas, mas, por exemplo, Nagoya, que foi uma cidade que a gente botou mais por causa do Totoro, e o Monte Fuji, a gente não tinha muitas informações sobre. Além de que o Monte Fuji é enorme e tá lá, mas não tinha muitas informações. Então, realmente, é um paísinho bem complicado de se viajar turístico, se você não tá indo com nenhuma agência, né? Se você tá indo por conta própria. Com agência, tipo, tanto faz. Você vai lá, paga e vai curtir. E é isso, essas foram as 5 perguntas mais feitas para minha pessoa sobre a minha viagem no Japão. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Se você não é inscrito, comentar aqui o que você achou. Se você tiver mais alguma dúvida sobre essa viagem, comenta aqui embaixo. Se você quiser saber mais alguma coisa, mais alguma informação que eu ainda não tenha falado em nenhum vídeo, vou gravar mais vídeos sobre. Comenta aqui, deixa aqui que aí eu respondo na hora ou eu guardo pro próximo vídeo. É isso e tchau!